E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Linux Room e para mais um vídeo aqui da nossa série de Ansible. Bom, hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como funcionam os comandos ad hoc do Ansible. Também vou explicar um pouquinho sobre os outputs, né, que são as saídas dos comandos ad hocs, né, o que elas significam. E também a gente vai dar uma passada brevemente, uma passada no Ansible Docs, certo? Então, vamos lá para mais um vídeo. Bom, começando então, o que são os comandos ad hoc, certo? Os comandos ad hoc, eles são comandos que você dá diretamente no terminal, né? Onde você não executa um playbook ou uma play, certo? Você simplesmente passa o comando de forma pura no terminal. Vou mostrar um exemplo para vocês, por exemplo, né? A gente roda aqui então Ansible, certo? Segundo parâmetro do comando Ansible, nós vamos passar quais são os hosts que nós queremos que o comando seja atribuído, né? Que seja executado esse comando. Então aqui nós podemos passar um único host, né? Ou nós podemos passar um grupo de hosts, né? Por exemplo, um grupo servidores, né? Ou nós podemos passar all para todos os nossos hosts que estão listados no nosso inventário, certo? Segundo parâmetro do comando Ansible é o módulo que nós vamos estar utilizando, certo? A gente passa então a parâmetro "-m" e a gente chama o módulo que a gente quer utilizar. Nesse caso, a gente vai utilizar o modo yum para fazer a instalação de um pacote. Logo em seguida, a gente vai passar o atributo "-a", que significa de attributes, né? O parâmetro "-a", que significa attributes. Nesse parâmetro attributes, a gente obrigatoriamente tem que colocar aspa dupla, né? Abrir e fechar, aspa dupla. E obrigatoriamente, dependendo o módulo que nós vamos utilizar, nós temos que passar alguns parâmetros, né? Como, por exemplo, no modo yum, nós temos o parâmetro name, que nós somos obrigados a passar, com o nome do pacote que a gente vai fazer a instalação, como, por exemplo, HTTPD, né? E, como o Ansible ele trabalha em estado obtido, no caso, estado desejado, na verdade, a gente precisa passar em qual estado que a gente deseja que esse pacote esteja ao fim da execução do comando. Então, nesse caso, a gente vai passar aqui state, vamos passar aqui latest, ou seja, ele vai executar a instalação do último estado desse pacote, ou seja, da última versão, certo? Para quem? Para todos os hosts que estão inclusos dentro do nosso inventário, certo? Vamos executar. Então, observem que eu já estou dentro do meu controller, né? Então, a gente abordou toda a configuração nos vídeos anteriores, né? Do controller e de um dos hosts, né? E aqui eu tenho um outro host que eu já configurei também. Então, vamos interpretar aqui essa saída, esse output do nosso comando Ansible, certo? A primeira linha, ele nos informa o node aonde foi carregado esse comando, o host que carregou esse comando, que executou esse comando, né? Então, aqui a gente sabe que é o node 1, né? E ele nos mostra aqui o status de changed. O que quer dizer o status de changed? Quer dizer que ele aplicou com sucesso a alteração, ou seja, foi alterado o servidor remoto, o host remoto foi alterado, ele aplicou a instalação do pacote, né? Aqui ele nos mostra os Ansible Facts. Eu vou estar explicando mais para frente para vocês em um outro vídeo o que são os Ansible Facts, tá? Mas de forma resumida são variáveis que ele traz do host remoto, tá? Então aqui ele nos mostra changed, true, message, não houve nenhuma mensagem, né? RC, o RC ou RC quer dizer resulted content. Resulted content igual a zero quer dizer que o comando executou com sucesso. Na verdade, resulted content, qualquer coisa diferente de -1,
quer dizer que o comando executou com sucesso. Então, nós consideramos o 0 como sucesso. Tá? Results. Aqui a gente observa installed HTTPD 2.4.53, toda a versão aqui do HTTPD que ele fez a instalação. E a mesma coisa para o Node 2, certo? Os mesmos resultados. Agora eu vou limpar a tela e olha só que interessante, né? Como o Ansible ele trabalha com o estado desejado, o que acontece se nós executarmos esse comando novamente? Vamos observar, vamos executar o mesmo comando, certo? Observem que agora ele traz uma mensagem diferente. Ele traz uma mensagem de success, certo? O que quer dizer essa mensagem de success? Quer dizer que ele se comunicou com o host, identificou que o pacote estava instalado e nada foi feito. Ele não alterou o pacote, ele não instalou, ele não removeu, ele não fez nada. Tanto é verdade que ele mostra aqui, ó, changed false, ou seja, não houve alteração. E também ele retorna uma mensagem, nothing to do. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não fez nada. Ele identificou que o pacote estava instalado e não havia necessidade de fazer nenhuma outra alteração, porque o nosso comando i1-a name httpd state latest, toda essa string aqui quer dizer que a gente quer instalar um comando, certo? Que a gente quer instalar um pacote, certo? A mesma coisa ele retorna para o Node 2. Nós temos vários comandos que nós podemos dar. Na verdade, todos os comandos que a gente executa em playbooks, nós podemos executá-los via ad hoc. Normalmente, os comandos ad hoc, eles são executados para formas de teste, para identificar se um host está respondendo, ou para fazer o deploy inicial do Ansible em hosts remotos. Seja para configurar um host, para ele responder remotamente, seja para configurar um SSH, seja para fechar um SSH de outros usuários, fechar um root, enfim. Então, os comandos ad hoc, normalmente eles são utilizados para testes ou para configurações iniciais do host remoto utilizando o Ansible. Alguns outros exemplos que eu posso dar para vocês de comandos remotos utilizando o Ansible é um comando muito simples, é um comando de verificação para identificar se o host está respondendo ou não, certo? Esse comando é o Ansible. Vamos passar aqui então os hosts que nós queremos executar seguindo o nosso inventário. "-m ping. Ping não é o protocolo ICMP padrão, tá? Ele é um programa feito em Python que vai fazer uma verificação para identificar se o host remoto está respondendo ou não. Então, ele não utiliza o protocolo ICMP da camada 3 de rede. Tá? Então, fiquem tranquilos que caso você tenha algum firewall na rede, alguma coisa, ele não vai bloquear o pacote ICMP, porque ele não vai bloquear esse comando, porque ele não utiliza o pacote ICMP, certo? Vamos interpretar aqui o nosso result, né? Então, aqui nós temos success, ou seja, ele conseguiu responder ao host remotamente, né? Ou seja, respondeu bem certinho, tudo certo. Aqui, então, o script, né, o interpretador que ele executou, se houve alteração, e aqui a mensagem, né? Ele mandou um ping e obteve um pong do Node 2 e do Node 1. Caso a gente estivesse com um dos nossos hosts desligados, né? Por exemplo, o Node 2, né? Vamos executar a mesma coisa agora, no entanto eu desliguei o host 2, só para vocês verem a diferença. Ó, ele já demora um pouquinho mais, né? Porque ele está tentando encontrar o host 2. E observem que ele vai dar uma mensagem de unreachable, ou seja, ele não conseguiu se conectar ao host 2. Observem, failed to connect to the host via SSH. Então, utilizou aqui a porta 22, foi a porta que ele utilizou para conectar, né? Porque ele utiliza o SSH, o Ansible utiliza o SSH. Então, ele utiliza o SSH para se comunicar com aquele host, e dentro daquele host ele executa um script em Python que se chama ping-pong, certo? Então, este é um exemplo bem simples de utilização de validação do host para identificar se ele está online ou não, certo? Alguns outros comandos que eu gostaria de destacar aqui também para vocês são os comandos Ansible, menos, na verdade, all, para executar em todos os nossos hosts, -m, service.
Comando o módulo, na verdade, service, ele verifica se serviços estão respondendo, né? Vamos verificar o nosso HTTPD, se ele está respondendo, não é mesmo? Então vamos verificar aqui, state. Na verdade, o service, ele vai configurar o nosso HTTPD. Ele vai configurar. Depois a gente vai rodar um comando para verificar como é o status dele. Então vamos lá. Enable yes state started. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Né? Vamos fazer uma breve revisão aqui do comando. Nós estamos rodando Ansible all, passando o módulo service e os atributos. O nome do serviço que nós queremos habilitar, né? Se nós queremos habilitar, lembrando que o Ansible ele trabalha com o estado desejado, então nós queremos que o nosso pacote HTTPD, o nosso serviço HTTPD, fique no estado habilitado e ativado, né? Iniciado. Né? Vamos pressionar Enter, vamos aguardar o resultado dele. Observem que agora a nossa string de saída ela mudou drasticamente. Nós temos aqui uma string enorme com muitos resultados para analisar, né? Obviamente, a gente não vai analisar todos esses resultados, nós vamos nos ater ao que nós desejamos, que é o quê? O estado do Ansible, né? O estado do nosso pacote HTTPD, se ele está habilitado e se ele está iniciado, certo? Então, nós vamos verificar. Changed, ou seja, ele aplicou a alteração desejada. Changed true, enable true, stated started. Ou seja, ele habilitou o pacote para inicializar durante boot e ele iniciou o pacote para que respondesse na porta 80, que é a porta default do HTTPD quando ele é recém-configurado. Certo? Aqui ele mostra uma série de fatos. Fatos são variáveis do host e, nesse caso, específicos ao serviço que nós solicitamos a configuração. Certo? Então aqui ele vai mostrar uma longa lista de parâmetros que foram configurados e obtidos. Nem todos esses parâmetros foram configurados pelo Ansible. Muitos desses parâmetros são configurações default que o Apache, no caso o HTTPD, já traz com ele. O Ansible só tem o trabalho de retornar esses valores para nós, certo? Então aqui ele traz uma infinidade de valores, aqui uma infinidade de variáveis, que todas elas, depois, quando nós estudarmos um pouquinho mais à frente os Ansible Facts, são recuperáveis. Eu posso trazer qualquer valor contido nessas variáveis para um script em Ansible, para um script YAML de Ansible, certo? A mesma coisa aqui para o Node 2, como vocês podem observar, change true, certo? Se eu executar de novo esse comando, vamos limpar aqui o shell, perdão, vamos limpar aqui o shell, e vamos executar novamente esse comando. Observem que a saída ela vai ser exatamente a mesma. Ele vai trazer todos os atributos, no entanto, o estado de change dele não vai mais ser true. Vai ser aqui success, né? Quer dizer que ele fez alteração, quer dizer que ele não fez alterações, né? E trouxe os mesmos resultados, né? Agora, se eu quisesse consultar, por exemplo, somente o status do HTTPD, em shell bruto, por exemplo, se eu quisesse passar para ele um comando em shell bruto, né? Como que eu faço isso? Eu posso passar um Ansible, os hosts que eu quero executar, seguindo o meu inventário, "-m", eu posso utilizar o módulo command, ou eu posso usar o módulo shell, né? Eu prefiro utilizar o módulo shell. Por que eu prefiro utilizar o módulo shell? Porque o módulo shell ele permite que eu utilize redirecionadores de fluxo. Que são redirecionadores de fluxo? Nosso famoso pipe, né? Ou um símbolo de maior ou símbolo de menor, certo? A gente consegue utilizar esses redirecionadores utilizando o módulo shell, tá? Então, "-a", passando os nossos atributos. E aqui, agora eu vou passar um comando de shell, systemctl
status HTTPD. Vamos executá-lo. E agora ele me traz exatamente o comando, o resultado do comando. Observem que ele traz aqui, ó, Node, né? O status, quer dizer que ele fez a alteração, ou seja, ele conseguiu executar esse comando com sucesso e tudo certo. Só que quando eu executo um comando com shell, né, passando o parâmetro "-m shell", módulo shell, ele sempre vai me trazer o estado de changed, certo? Sempre. Por quê? Porque o change dele é em relação a isso aqui, certo? Então muda um pouquinho o conceito. O ideal é que nós utilizemos sempre módulos Ansible, módulos específicos para tarefas específicas. Uma situação que nós vamos verificar vai ser o Ansible Doc, certo? O Ansible Doc é como se fosse uma biblioteca de todos os módulos que o Ansible possui, certo? Então, por exemplo, digamos que você queira saber como são os parâmetros para utilizar o módulo YAM, né? Você rodaria o comando, por exemplo, Ansible doc yum. Com a execução desse comando, você vai verificar uma série de informações a respeito do módulo yum, como se fosse um manual de utilização desse comando, desse módulo, no caso, né? Observem que sempre que tiver a inicialização, por exemplo, allow downgrade, né? Digamos que o allow downgrade começasse com igual. Isso indicaria que esse módulo, esse atributo, essa opção, ela é obrigatória, né? Nesse caso aqui do Young, ele não possui nenhum parâmetro obrigatório, né? Mas vamos observar que ele tem, por exemplo, algumas observações a respeito de como utilizar os parâmetros dele. Por exemplo, utilizando aqui o auto remove, né? Ele vai nos dizer, se verdade, remove todos os leaf packages from the system where they originally installed as dependencies. Ou seja, ele vai remover tudo e as dependências também, tá? E aqui eles nos informam o tipo, né? Que ele é um tipo booleano, ou seja, true or false, né? Ele é default? Não, não é default, né? Outros pacotes, outros módulos, outras opções que nós temos dentro desse módulo estão todas descritas aqui, né? O mais interessante desse comando Ansible doc são os exemplos de utilização, né? Se nós descermos um pouquinho para baixo, nós vamos observar que vão haver os exemplos de como utilizar alguns parâmetros desse comando Ansible doc, especificamente do módulo YAM, né? Observem aqui o parâmetro name, né? Nós podemos utilizar aqui com a série de atributos, com o sinal de maior, com o sinal de menor, maior igual, menor igual. Aqui ele dá um exemplo de como poderia funcionar, né? Name maior ou igual do que 1.0, que seria a versão, né, do pacote. Release server, security, enfim, uma série de argumentos, de parâmetros que nós podemos passar para o módulo YAM, né? A parte que eu acho que é mais importante aqui dessa configuração toda são, claro, os atributos, né? Nós vamos passar aqui, por exemplo, uma description, uma sync, um bypass host loop, uma série de coisas, né? E aqui os exemplos, né? Então, um exemplo de utilizar dentro de um playbook, né? Name, você vai passar aqui um nome, uma descrição desse pacote, né, que você está fazendo, o nome do módulo, né? Ansible Built-in YAM, o nome do pacote e o estado dele, né? E aqui outras formas que você pode passar também. Aqui, por exemplo, dentro de uma lista, né? Você pode querer passar o Nginx, você pode querer passar o Postgres, você pode querer passar o PostgreSQL Server, todos eles presentes. Aqui, utilizando variáveis, né? Também dentro de uma lista, que você vai passar uma variável, certo? Então, uma série de formas para você utilizar esse comando, certo? Uma outra coisa interessante também do Ansible Doc é que caso você queira visualizar somente exemplos, você pode colocar o "-s",
e ele vai mostrar somente exemplos, ou seja, um summary, né? Verifique aqui, ó, que ele vai te mostrar as opções que ele tem, né? Disable, Ripple, onde dir, exclude, install, ou seja, você só precisa verificar quais são os atributos que ele possui, na verdade. Não são os exemplos, são os atributos. Você só precisa verificar os atributos que ele possui. Nada mais. Aqui ele vai mostrar todos os módulos, né? Com o Ansible Doc-L, ele mostra todos os módulos disponíveis dentro do seu host controller, né? Então, o Ansible-L, ele serve basicamente para isso. Ele deve também listar as strings da descrição, né? De Ansible Doc, basicamente seria isso, certo? Vejo vocês nos próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar o like, compartilhar nas suas redes sociais. Ajuda muito na divulgação do canal. E caso vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, peço que vocês deixem um comentário ali para mim. Eu respondo logo em seguida, certo? Aquele abraço. Vejo vocês. Valeu!